Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Saúde na TV. Esse programa que a gente gosta de passar as novidades, falar do que está acontecendo com relação à saúde, né? E a gente procura os mais diversos profissionais de todas as áreas para vir bater um papo com vocês que nos acompanham nas redes sociais, na nossa TV Cidade de Farroupilha, que está completando 15 anos na cidade, e sob essa administração há 7 anos. Hoje tivemos a honra de receber um comunicado do YouTube, que temos mais de 100 mil horas já vistas, com 1.340.000 visualizações e perto de 17 mil seguidores. Então, além da nossa TV, que é por demais conhecida na cidade e muito bem comentada em função dos convidados que a gente traz aqui, estamos muito felizes por estar nos acompanhando. Hoje nós temos a honra de receber aqui a Andréia Escotá, que vai nos falar sobre saúde também. Obrigado por ter aceito o convite, Andréia. Te deixo a câmera 3 para dar o teu primeiro oi aí. Oi, pessoal. Então, me chamo Andréia. Glacira, é um prazer estar aqui no canal de Farroupilha, né? Vim aqui, então, hoje falar um pouquinho sobre a minha vida pessoal também, sobre o meu profissional. E contar um pouco mais sobre a minha área, que aqui, de certa forma, é um pouco novidade, mas já é bem antiguinho aí, que é a ozonioterapia. A ozonioterapia. Isso aí. Mas primeiro eu quero saber quem é a Andréia, veio da onde, é natural de Farroupilha, como é que... Sim, sou farroupilense. Desde sempre? Desde sempre, por incrível que pareça. Os pais também? Não, meus pais são naturais de Mussum, Roca Salles. Isso, pra lá de Bento. O Escotá é italiano? Italiano. A mãe também é italiana? Também, minha mãe é Bassani. Então é puro italiano. Sou italiano. Lá da frente já. E tu fala também alguma coisa do dialeto italiano? Pouquinho. Não deixa te enrolar. Digo assim, capisco tutto, mas parlo niente. Não fala niente, nada, né? Isso. Muito bem. E a tua profissão, assim, antes de trabalhar com ozonioterapia, o que tu fez na vida, assim, de lidar com o público, trabalhou em loja, o que tu fez? Isso, assim? Não, antes eu trabalhava com meu esposo, né? Meu esposo tem uma autoelétrica, então sempre ajudei ele no ramo automotivo. E trabalhei em outras empresas aí também, mas por curto período de tempo. Sempre atuei no ramo automotivo e... Após isso, aconteceu alguns episódios comigo que eu me voltei para a área da saúde. Mas sempre tive, assim, um coração aberto para a área da saúde, sabe? Sempre tive um chamado aí. Você não chegou a fazer curso de enfermagem? Sim, eu faço enfermagem. Tu faço. Ainda está cursando? Sim, eu estou graduando em enfermagem. Estou no 5º semestre. Já nos finalmente? Isso. Muito bem. Metade, um pouco mais. E essa profissão que tu exerce hoje, tu tem uma clínica, né? Sim, Glacir, eu sou formada em ozonioterapia há 3 anos já. Eu sou formada como terapeuta, então tenho registro pela ABRAT e sou registrada também na ABOS, que é a Associação Brasileira de Ozonioterapia, e a ABRAT é a Associação Brasileira de Terapeutas. Então, hoje eu atuo na área como terapeuta, mas daqui a pouco vou ser enfermeira ozonioterapeuta. Legal. Isso aí. E esse curso que você fez do ozônio, né? Quanto tempo a duração? Ele tem um curso na verdade eu fiz 3 cursos, tá? E hoje também estou fazendo mais um. A gente tem que estar sempre se atualizando, né? Então, eu fiz um de 360 horas, tem um de 190 horas, que é mais voltado ali para pulsão venosa, a parte mais sistêmica do corpo humano. O que é sistêmica? A parte sistêmica é quando envolve a parte líquida do corpo humano, ou mucosas, né? Então, onde envolve sangue ou secreções mucosas, por exemplo... secreção vaginal, via retal, enfim. Ou o sangue propriamente dito, né? Que daí é onde leva os tecidos. Também. E tenho mais um também de 210 horas. Tenho vários cursos. E esses cursos já são ministrados no estado ou fora? Fora. Fiz os 3 em São Paulo e esse agora estou fazendo online, mas eu vou para Goiânia agora, final do ano, para fazer a parte presencial dele.
São Paulo é o maior centro do Brasil hoje, então lá É, tem muita lá, coisa adiantada, lá né? onde é feito todos os cursos, sim. A maioria deles, pelo menos. Tu quer falar da tua experiência pessoal que te levou a isso? Fica à vontade. Por quê? Claro, Né? claro. Então, eu tive. O que me levou a procurar a ozonioterapia, né? Eu tive um câncer de pescoço, um linfoma. E esse câncer no início, quando a gente recebe essa notícia, Glacira, o chão da gente cai, né? Sai, a gente perde o chão literalmente. Acha que é o fim. Acha que é o fim. E eu resolvi assim não aceitar a doença para mim. Eu tô falando da minha parte, né? Não quero induzir ninguém Lógico. a fazer o que eu fiz. É a tua experiência. É a minha experiência, exatamente. Chegou a fazer quimioterapia? Não. Remédio? Não. Nada, nada, nada. Então, eu fiz daí os exames, né? Para ver se era cancerígeno ou não. Fizemos a biópsia. Apareceu sim as células cancerígenas. Era um câncer Hodgkin, chamado, né? Que é um câncer pouco agressivo. Mas assim, eu não me deixei abalar. Eu fui procurar algo alternativo para ser feito. E daí, hoje no Google a gente encontra tudo, né? Graças a Deus. E conheci a ozonioterapia e me interessei. De cara já me chamou a atenção. E nessas coisas assim de conversar com um e conversar com o outro, eu conheci uma pessoa abençoadíssima que inclusive já esteve aqui na TV falando sobre a ozonioterapia, Dr. Meirelles. Isso. Ele aplicou para mim, fez o tratamento para mim, que ele na época, quando eu tive esse problema do câncer aqui no Brasil, não era permitido ainda por vias medicinais, ozônio, né? Mas fora do país, sim, já era permitido. Principalmente Cuba é muito conhecida, Isso, né? Praticamente o tratamento de saúde deles é ozônio. E a Europa também toda utiliza há muito tempo, né? Até outro dia, fugindo um pouquinho, eu estava vendo uma revista de 94, onde tinha a imagem, a capa da revista era a imagem do celular, um celular que estava vindo, né, da época. E lá no fundo tinha a rainha da Inglaterra falando que usava ozonioterapia, uma terceira... Por isso que durou até quase 100 anos. Exatamente. E outros artistas também, atletas de ponta, né? Como Cristiano Ronaldo, enfim, o corredor aquele, o Usain Bolt lá também utiliza ozonioterapia. E isso para eles usar não é proibido porque não é medicação, Não, né? não é medicação. Não é medicação. Deixa eu te fazer uma pergunta de curioso, que eu acho que é importante para nós esclarecer mais. Quando tu teve o resultado, em quanto tempo tu começou a fazer o ozônio? Em 30 dias. Nesse período de 30 dias, mais ou menos, eu estudei bastante. Foi atrás? Fui atrás, trabalhamos junto. Eu com o Dr. Meirelles, a gente montou um protocolo de ataque. Eu fazia todos os dias ozonioterapia. Eu ia a Caxias todos os dias fazer. Ele adquiriu um aparelhinho para tratar. Foi a primeira paciente dele? Não, acredito que não, porque a esposa dele tinha um problema de saúde também. E ele estava em tratamento com a esposa dele. E aí, em concomitante, a gente meio que fez o tratamento juntas. Ah, que legal. Que sorte tu deu também de descobrir. Isso, de conhecer. E como é que tu chegou nele? Através de conversas, assim, sabe, paralelas. Como eu trabalhava com meu esposo na época, a gente atendeu uma senhora lá e eu conversei com ela a respeito do meu problema. E ela disse, bah, Andréia, tem o Meirelles que faz ozônio e tal, por que tu não conversa com ele? Aí já anotei telefone e já fui atrás, né? É lá que eu vou. Porque na época era só dentistas e veterinários que poderiam fazer a aplicação, né? Então, que nem eu te disse, quando a gente recebe uma notícia dessas, a gente quer se curar, né? Independente de qual forma for, né? O importante é se curar, é ficar bom, né? Ficar boa. Então, e quanto menos tratamento agressivo for, melhor, né? E eu optei, sim, pela ozonioterapia somente. Depois a gente fez no término, né, dos 90 dias de tratamento.
Eu fui e fiz mais uma biópsia, daí a gente fez uma cirurgia, tiramos um dos nódulos e graças a Deus nada de célula cancerígena mais. Isso para mim foi uma vitória. E o médico, como é que ele reagiu com relação a isso, o que fez a Ah, cirurgia, o que soube do... ele disse que eu tive sorte. Graças a Deus que tive, né? A sorte de encontrar uma pessoa que é a favor da vida, né? Que é humana, que aceitou a fazer o tratamento para mim. E esse médico foi o que fez a cirurgia, foi o que te deu o diagnóstico? Isso. E ele se surpreendeu com o resultado? Bastante, bastante. Ele não tinha tido um caso ainda assim? Não, nenhum caso. É que há só 6 anos atrás era uma coisa aqui no Brasil bem recente, né? É um tratamento assim que iniciando mesmo, sabe? Então ainda estava em pesquisas, em análises, tinha poucos geradores, né? A maioria eram importados, que vinham de fora. Enfim, agora sim temos empresas boas, renomadas, temos já a associação, né, brasileira de ozonioterapia, tem várias empresas que fabricam, né, o aparelho que é tudo registrado pela Anvisa, né, com normativas, enfim, bem relevantes, né, bem Aprovados, né? aprovado isso. Com relação a esse equipamento, ele é fabricado no Brasil, mas com certeza é cópia de outros países, né? Provavelmente Isso é normal, né? seja, eu não tenho conhecimento quanto a isso, mas provavelmente Porque tenha vindo de fora, a sim. Europa, a Itália principalmente, assim, há muitos anos ela é muito boa em calçados e tal. O Japão é bom em máquina de corte e tal. Mas a Europa tem uma tradição milenar, né? A ozonioterapia quem descobriu foi um alemão, né? E o primeiro gerador quem fez foi o Tesla. Olha só, esse é o cara, né? Esse é o cara. E esse ano, em dia 13 de março, se eu não estou enganada, a ozonioterapia completou 184 anos. Não é de ontem, né? Não. Já tem mais de 5.000 artigos científicos publicados, comprovados. Então, a pessoa que diz que não tem comprovação científica realmente é porque não tem conhecimento e não estuda, né? Não lê matérias. Tu, quando te debruçou nisso, tu estudou bastante. Bastante. E os cursos te deu um conhecimento mais... Exatamente. E por que não passar isso para as pessoas, né, Glacir? Se foi tão bom para mim, né? Para minha família, então, nem se fala. Meu pai também, eu tenho um testemunho da minha família também, que meu pai também teve um AVC e pegou Covid na época da pandemia ali do Covid. Juntamente? Juntamente. Na verdade, o Covid ele pegou porque ele teve que ser internado para fazer um cateterismo, enfim. E também o que ajudou ele foi a ozonioterapia. Ele precisava desentupir mais 3 artérias e ao longo desse período em que ele fez o tratamento com ozônio, ele não precisou mais. Fez só um cateterismo. Então, são coisas assim que vem ajudado bastante gente, graças a Deus. E além de um tratamento assim, que é, vamos dizer, é quase tudo ou nada, né, para quem está passando por isso, mas ele tem uma série de benefícios, né? Sim. O que é mais comum, assim, tu receber Então, eu trato bastante dores de todos os aspectos, tá? Mas principalmente articulares. Joelhos, fibromialgia, tendinites, bursites, lesões propriamente ditas, Mas né? isso é bem físico, né? Como é que consegue o ozônio, ele acelera o sangue, ele o que purifica, acontece? O que é o segredo? Então, o que acontece? O ozônio, ele é uma molécula triatômica, né? Então, ele leva o oxigênio lá para o núcleo da célula, né? E ele faz a síntese do ATP. Ele gera energia,
para nossa célula. Então, geralmente, quando a gente está doente, quando uma célula está doente, ela está fazendo uma hipóxia, que é a falta de energia celular. Então, por que o ozônio é bom para diversas patologias? Porque ele leva oxigênio lá dentro da célula, né? Faz ela trabalhar melhor. Faz ela trabalhar melhor, exatamente. E daí, o que diferencia, né? A dose. Por exemplo, o meu gerador de ozônio, ele tira de 4 a 90 microgramas de ozônio do aparelho. Cada micrograma dessa serve para um tipo de patologia diferente. Tem uma tabelinha lá que... Isso, exatamente. Daí a gente vai fazer uma anamnese com o paciente, vai conversar, ver do que ele precisa, quantas sessões ele precisa. E aí a gente tem essa conversa individual para cada um, né? E a gente daí monta o protocolo específico para cada paciente. E aí que a gente vê a mágica acontecendo, sabe? Porque tu diz, meu Deus, cura a lesão, cura a ferida, trata o câncer, trata doenças autoimunes, trata... Psoríase também, né? Psoríase também é ótimo, né? Muita gente ia para Cuba para tratar a psoríase. Psoríase, isso. E a psoríase é uma patologia que começa lá no intestino, né? Por isso que a ozonioterapia é muito procurada para psoríase, porque ela é a principal via de aplicação dela, né? É a via retal. E daí, aplicando ali, vai se curar a psoríase, né? Olha só, né? Isso, aham. E assim, tu também recebe clientes que vão na prevenção contigo? Também, também. É engraçado, Glacira, assim, ó, porque às vezes os meus pacientes me procuram para tratamento, né? A maioria dos casos. Sim. Aí a gente termina o protocolo, né? Dá alta, digamos assim, pro paciente. Dali a pouco me ligam, eu quero voltar, eu quero fazer, porque eu quero prevenir, porque quando eu faço eu me sinto bem. Então daí, sabe, a gente fica, né? Eu fico muito feliz, porque além de fazer um bem para a pessoa tá gostando, tá usando como prevenção também. Isso é muito bom, é prazeroso. Ao longo desse tempo que tu está trabalhando com isso, quantos anos já são? 3 anos já que eu atuo na área, Tem sim. bastante casos para contar. Bastante, bastante. Depois da Covid ali, muita COVID coisa foi aconteceu. o pulmão direto, né? Muita coisa aconteceu. E os pós, né? Teve bastante sequelas de Covid, enfim, o pessoal procurou bastante para tratar sequelas de pós-Covid, né? Bom, é uma coisa que o mundo todo já comprovou e hoje já é autorizado, né? Isso. Quantos anos que é autorizado no Brasil? Tu tem ideia? Mais ou menos em torno de 5 anos. É bem recente, Isso, né? que está autorizado, sim. É uma aplicação, é a Anvisa que a Anvisa regulamenta isso, né? Uhum. E fora, assim, essa prevenção que tu recebe, tem alguma outra, assim, que não é tão radical, que é bastante procurado? A estética, né? A estética também? Sim. Uma cura até mal olhada. Então. Como existe uma composição ali, uma micrograma específica que é lipolítica, né? Traduz para nós que somos leigos. Lipolítica é o quê? Ela quebra a célula da gordura, né? Ela faz a lipólise. Então a mulherada fica doida, né? E tu vê um resultado? Claro, Já faz o antes e depois? Ainda não? Já fizemos, E ela também ajuda a promover o colágeno natural da pele. Isso a longo prazo, tu vai tendo uma pele mais viçosa, vai sumindo as ruguinhas. Tem estudos que comprovam que a ozonioterapia rejuvenesce, assim, a longo prazo, em torno de 9 a 12 anos. Mas vou lá amanhã, velho. Tô Pode precisando. vir, será bem-vindo. Eu tô precisando dar uma repaginada na lata, né? Mas que Então. bacana, é uma coisa assim que sempre que se fala em Cuba, eu já vi vários filmes, inclusive documentários falando da pobreza que é hoje, né? Mas do uso constante que eles fazem lá, né? Eu uso bastante Cuba porque eu conheço muito, mas a gente sabe que isso é uma cultura tu falou quase 2 séculos, né?
E se a rainha da Inglaterra usava, é porque o negócio É porque funciona é bom, mesmo. é verdade, Ela era um meme toda vez que a gente que morria todo mundo e ela E não, ela né? não. Uhum, Então, é isso aí, Glacira. uhum, Assim, a ozonioterapia acho que veio para ficar, né? Quer uhum, queiram ou não. uhum, É uma terapia de excelentes resultados. uhum, Pouquíssimas, assim, contraindicações. Quase uhum. zero contraindicações. Teria uma que tu poderia. O índice de G6PD, Que é isso? né? Que é, por exemplo, assim, para o pessoal entender, digamos que a célula é um carregador ali de oxigênio, tá? Uhum, Se tu vai colocar o ozônio lá dentro e vai levar oxigênio para a célula e o G6PD tá muito alto, já tem oxigênio em demasiado, é como se tu enchesse um balão que já tá cheio, entendi. sabe? Não vai dar certo Uhum, e a gente vai ter o efeito rebote. Nós vamos, uhum, em vez de ativar as cadeias antioxidantes, nós vamos uhum, oxidar o paciente e daí não vai ser uhum. legal. E como é que sabe que a pessoa está com isso daí? Exames, né? A gente Aham, sempre avalia, tem. sempre avalia. Outra contraindicação também seria absoluta é a anemia, né? Anemia Uhum, falciforme, também pelo mesmo motivo. Daí só uhum, que um pouco ao contrário. Digamos que a hemácia não tenha espaço suficiente para entrar aquele oxigênio ali, sabe? Que uhum, ela fica é uma hemácia que fica em forma de foice, por exemplo, é uma uhum, hemácia feia, né? Uma uhum, hemácia que não tá na forma correta. Então uhum. também a gente não consegue colocar oxigênio ali dentro. É uma prática tu pedir exame sempre antes de começar, Sim, né? sim, sim, sim. Qualquer paciente, Uhum, eu digo que não seja que seja, aliás, por via sistêmica, aplicação via sistêmica, sim. uhum. Eu Sistema que tu digo, falou é na isso. veia Eu digo ou. assim que é uma prática que obrigatória a Uhum. pedir exames, Quem não né? está pedindo está arriscando. Quem não tá pedindo tá arriscando, sim, Uhum. porque é perigoso, né? A gente Sim, não pode sim. botar paciente nenhum em Uhum. risco, né? Então, tu recomenda sempre, antes da pessoa fazer as aplicações, procurar um médico e fazer os Fazer os exames. exames. É. Na verdade, assim, hoje em dia, os exames podem serem feitos em qualquer laboratório. Tu não precisa Uhum. de uma Sim, sim. prescrição médica propriamente dita, Mas né? para quem tem plano, Quem tem normalmente o médico plano, tem que normalmente isso. autorizar, né? Isso, Senão exatamente. tem que pagar particular, né? É, uhum, É uma é coisa isso assim aí. que a gente realmente tem que divulgar isso, né? Claro. Você é a terceira que vem aqui que fala sobre isso, né? Ai, que bom. E para as pessoas que estão nos acompanhando, isso é muito bom, né? Porque Sim, como é triste a pessoa ter uma doença e está sofrendo, e é dor, verdade. e compromete a vida dela, da felicidade e dos que estão na volta, né? É verdade, é. O meu sonho, Glacir, é poder levar a ozonioterapia para o máximo de pessoas Uhum. possíveis. Hoje ela tá na. Hoje, Hoje tu está ajudando quem a levar. hoje ela tá ela foi regulamentada como uma PICS, né? Que é uma técnica integrativa que o SUS já libera, Opa, o SUS já já autoriza autoriza. em determinados casos ou... Não, na verdade é por falta de profissionais mesmo, né? Ah, Não temos ainda profissionais. os nossos postos com certeza não tem isso, né? Não, não, Uhum. ainda Não tem não. Mas pessoa. se Deus quiser, logo vai ter, sim. Uhum. Quanto o máximo de pessoas Claro. puder chegar à Uhum. ozonioterapia, melhor vai ser. Tu tem esse lado aí que tu tem um negócio que tu vive disso também, Sim, né? uhum, Mas tu passou por uma experiência que tu viu como é traumatizante, importante, né? verdade. E então tu consegue mesclar os dois, né? Claro, claro. A gente É sempre justo. tem que pensar no lado social também, né? Uhum. Uhum. Claro que eu seria hipócrita em dizer que, né, que ainda mais que eu vivo disso, né? Claro, é justo. É justo. Mas assim, a gente tem que pensar no lado social, de ser Uhum. mais humanos, né? Sim, sim. Ah, Tu e investiu muito ali, né? Tu comprou equipamentos, estudo e claro. paga aluguel, né? Tem as É contas que vêm todos os dias, os boletos, verdade, né? verdade. Mas é importante isso aí, Sim, disseminar, porque tu imagina se todos os postos tivessem, né? é, O posto, ele tem aquele volume de gente que às vezes não consegue atender,
as clínicas especializadas como você, com a sua, com certeza vão ter sempre filas também para Sim. conseguir, né? Graças a Deus, hoje eu tenho fila de espera na minha agenda. Que bom. Eu tiro um diazinho na semana ali de folga pra mim. Dá uma aliviada. E na verdade, tipo, comprar materiais que falta, né? Eu tenho, às vezes, sair da cidade para pegar algumas coisas, enfim. Tem que tirar um dia da semana, né? Ou meio-dia, né? Para fazer essas coisas que são necessárias. Mas horários pouquíssimos. Que bom, é sinal que está dando resultado e Exatamente. a propaganda é boa, do boca a boca, né? A experiência, né? Isso. A E TV. atendo também fora da cidade, atendo também. Bento Gonçalves e Garibaldi também. Aí tu leva o equipamento ou tem lá Levo também? equipamento, tenho que levar, por enquanto tenho que levar. Ele é transportável, sim? Sim, sim, é um equipamento. Eu também faço home care, né? Tem pessoas de mais idade que não são acamadas, que têm as Tu vai em feridinhas. casa. Vou em casa. Amo tratar pessoas idosas. Eles são queridos, né? A maioria, né? é. Tem os ranzinhos aí, mas eles são minha minoria, né, André? Os que são ranzinhas geralmente é com a família, viu? Com as visitas são mais tranquilos. Mais tranquilo. André, assim, ó, por incrível que pareça, olha o tempo que nós já estamos conversando, Viu né? só, que bom. O que assim, eu gosto sempre de fazer essa pergunta, o que tu pensou quando eu te convidei, tu aceitou? O que eu vou falar lá, né? O que a gente não falou ainda que tu gostaria de falar? Então, o meu coração se encheu de alegria pelo convite, né? Pelo simples fato de eu poder levar não só o meu nome, né, a minha clínica em si, mas a prática propriamente dita, né, para as pessoas conhecerem, né, que o meu objetivo é levar o conhecimento da ozonioterapia, que nem eu te disse, para o máximo de gente possível. Então, quando eu tive esse convite, sim, fiquei bem alegre, porque eu pensei, nossa, muita gente vai poder conhecer mais a prática, né, Pode ter que certeza. por incrível que pareça, é bem pouco conhecida. Hoje eu ainda recebo ligações várias, né? Me explica o que é, como que é aplicado, de que forma que é feito, né? Enfim. Agora Então, tu pode a gente- mandar o link do programa para a pessoa. Assista esse programa aí que tu já vai vou saber, mandar, né? sim, com certeza. Porque assim, né, André, o boca a boca é o melhor, porque é um depoimento, é um testemunho, Claro. né? Mas as mídias, a TV, o rádio, o jornal, enfim, as mídias, as próprias redes sociais que a gente tem que saber separar, né? Isso. Mas as mídias ajudam a disseminar isso, né? Então, a TV se coloca à inteira disposição para nós falar outras vezes sobre isso, né? Ai, que bom. Ou quem sabe tu fazer um Agradeço. programa só sobre ozônio e falar só sobre o texto. Olha ali, Fica ó. o convite Por que ao não, vivo. né? Por que não, né? Dá pra se pensar. Tá bem. Então eu te deixo aqui com as considerações finais aqui Então na tá, Câmara Teresa. gente, eu fico muito agradecida, né, pelo convite, primeiramente, e gostaria de deixar claro, né, não posso perder a oportunidade de deixar o meu contato, né, a clínica onde eu atuo, hoje eu tenho uma sala ali no Shopping Omar Valentini, que fica no 6º andar, a sala 607. O meu telefone, então, para contato é o 997-040891. E às vezes demoramos um pouquinho para responder, mas sempre respondemos, né? Entre um atendimento e outro, eu gosto de responder pessoalmente. Trabalha sozinha? Trabalho sozinha por enquanto. Mas eu respondo pessoalmente todo mundo porque eu já vou conversando, já vou interagindo, já vejo qual que é o problema do paciente em si, né? E seria isso daí. Agradecer, né, a oportunidade e estamos à disposição. Qualquer dúvida é só me chamar. Se ficou alguma dúvida não esclarecida também, é só me chamar que estarei à disposição. Muito obrigado pela tua presença aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço.